Lula assina a lista de medidas provisórias com novas ações de socorro ao Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Brasil compra mais de 260 mil toneladas de arroz e já anuncia nova importação. Mega operação da Polícia Federal prende dezenas por atos golpistas. No quadro Direito do Consumidor, vamos falar do Dia Livre de Impostos. E a maior nave do mundo tem seu primeiro voo bem-sucedido. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Maria Clara Leite. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Lula assinou uma medida provisória agora à tarde para evitar que trabalhadores percam emprego no Rio Grande do Sul. Além dessa, outras MPs foram assinadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira, em evento no Rio Grande do Sul, uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos afetados pelas cheias causadas pelos temporais no estado. Durante a cerimônia, 3 medidas provisórias foram assinadas. Uma delas viabiliza o pagamento do auxílio que tentará preservar empregos. O pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo será feito ao trabalhador, e o texto também prevê acordos com empresas para que os funcionários não sejam demitidos no prazo de 4 meses. A previsão é que 430 mil profissionais sejam contemplados pela iniciativa. Esta é a 4ª visita de Lula ao estado desde a tragédia ambiental, que matou 169, destruiu milhares de residências e deixou centenas de milhares de desabrigados. O presidente esteve no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pela catástrofe. Durante o pronunciamento, o presidente defendeu que o governo não poupará esforços para auxiliar os cidadãos afetados no estado. Hoje eu estou agora lançando o PAC para tentar liberar dinheiro para as prefeituras, para enfrentar enchentes, para enfrentar desbarrancamento. E estou vindo aqui pela 4ª vez, porque é importante que a gente não permita que aconteça aqui no Rio Grande do Sul o que já aconteceu tantas vezes nesse país. Há uma desgraça, a televisão divulga, as pessoas choram, as pessoas ficam comovidas, o tempo vai passando, 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 daqui a pouco todo mundo esqueceu, aquilo que foi prometido não foi feito, e somente quem cai na desgraça é o povo pobre que mora em lugares mais degradantes. E o governo brasileiro fez a compra de 263 mil toneladas de arroz. O leilão, realizado para importar o produto, tem como objetivo abastecer o mercado interno diante da quebra de produção no Rio Grande do Sul, além de manter o preço ao consumidor. Os lotes de arroz que foram arrematados no leilão de hoje vão para o norte e nordeste do Brasil. São os estados do Ceará, da Bahia e do Maranhão que vão receber as 263 mil toneladas de arroz que o governo federal comprou de produtores internacionais. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o preço médio que o governo pagou pelo saco de 5 quilos de arroz foi de R$ 25. Carlos Fávaro afirmou que o governo dará subvenção para que o preço de venda deste arroz para o consumidor seja de R$ 20. Conforme tinha sido anunciado ontem, quando a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, fez a apresentação do rótulo da embalagem deste arroz importado sobre o leilão de hoje, o ministro disse ainda que foi um sinal de que o preço de até R$ 40 por 5 quilos de arroz, que vinha sendo praticado desde as enchentes no Rio Grande do Sul, era pura especulação. Carlos Fávaro disse que o leilão mostrou que o preço real no mundo para o saco de arroz de 5 quilos é de R$ 25. O governo brasileiro fez a compra de 263
1.000 toneladas de arroz. Isso agora, diante de toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a intenção aí de manter os preços ao consumidor brasileiro. Agora sim, você vê a reportagem sobre os prejuízos dos empresários lá no Rio Grande do Sul, que já chega a 10 bilhões de reais. Em São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul, os comerciantes tentam limpar o que sobrou para reabrir as portas e tocar os negócios. Os prejuízos atingem empresas de todos os tamanhos. Na loja do seu João, a água subiu muito e causou muitas perdas. Há mais de 40 anos ele se dedica ao negócio da família e agora trabalha para tentar reabrir tudo em até 30 dias. Mas empilhadeira, carregadeira, motores, computadores e mais estoque que se estragou e que foi embora, nós temos aí um prejuízo avaliado aí em 2,5 milhões, mais ou menos. Em levantamento preliminar da FEComércio, estima que o prejuízo das empresas deve chegar a 10 bilhões de reais. Mais de 60 mil estabelecimentos tiveram perdas com as chuvas e precisam de apoio para voltar à atividade. Dos 62 bilhões e meio que o governo federal fala, tem 45 de empréstimos, com vantagens, claro, muito boas. Fala-se em juro zero, é um juro simbólico, que é 1% ao ano, mais o spread bancário. Mas convenhamos, o cara perdeu tudo, desde o pequeno ao grande. Como ele começa, né? Então a gente está preocupado com a manutenção dos empregos, porque agora, sexta-feira, é o 5º dia útil, tem que pagar a folha de pagamento. Muitos não conseguirão pagar. Várias entidades empresariais negociam com o governo a flexibilização das leis trabalhistas, como foi feito na pandemia, além de buscar novos créditos. Nessa frutaria, após higienização do chão e pintura das paredes, os clientes já estão comprando. A gente tem que aproveitar o comércio local que está voltando e quem é daqui valorizar o comércio local. Com a força de todos, vamos em frente. Quinta-feira é dia do quadro Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. Dia livre de impostos em todo o país. Nessa data, os consumidores podem economizar até 70% em suas compras. O desconto é o valor do imposto pago pelo produto. O Dia Livre de Impostos é celebrado todo o ano, na data equivalente ao número de dias que uma pessoa precisa trabalhar para pagar os impostos. Neste ano, são 157 dias. Assim, nesta quinta, o consumidor pode comprar produtos com descontos que equivalem ao valor dos impostos. A iniciativa é uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e da Federação de São Paulo. Promete uma oportunidade de os consumidores adquirirem produtos e serviços mais baratos. É possível fazer compras com descontos em diversas categorias, como celulares, itens de beleza, brinquedos, cama, mesa e banho, eletrodomésticos, esportes, móveis, entre outros. No site da iniciativa, o consumidor pode ver quais lojas estão participando do evento. São mais de 700 lojas confirmadas, incluindo o varejo de rua, shoppings, restaurantes e prestadores de serviço. Um dos grandes destaques do dia é para o valor dos combustíveis. Desde o início do dia, motoristas faziam fila em frente a postos que ofereciam gasolina livre de impostos. Segundo o impostômetro, somente nos 5 primeiros meses deste ano, o paulistano já pagou mais de 19 bilhões de reais em impostos. E no estado, a cifra ultrapassa os 54 bilhões de reais. E para repercutir esse assunto, agora nós vamos ouvir o doutor Leonardo Girundi, sempre presente aqui no quadro Direito do Consumidor. Olá, doutor, boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Já faz 18 anos que essa campanha foi lançada, doutor, com o objetivo de conscientizar a população
sobre a alta carga de impostos aqui no Brasil. Mas essa edição é um pouco diferente, né? Porque ela acontece depois da aprovação da reforma tributária no final do ano passado. Apesar da reforma, a polêmica em torno do Dia Livre de Impostos segue viva e, por isso, a data continua sendo celebrada. Eu queria saber de você, doutor, seria um lembrete de que todos ainda precisam se manter atentos à alta carga tributária de produtos e serviços? Boa noite. Boa noite, Maria Clara. É um prazer estar aqui com você, dividindo a bancada, ombro a ombro, é um privilégio. Trazendo um assunto bom, polêmico, e uma lembrança do dia dessa celebração dessa data é muito importante. 157 dias são necessários de um trabalhador comum para pagar os impostos por ano. Então, hoje é marcado exatamente por 157 dias de trabalho para pagar impostos. Apesar das reduções que existem para a celebração do dia, e por isso é tão interessante, a cada ano tem mais adeptos e mais polêmicas a respeito da data, mas para mostrar a relevância, a importância e o tamanho dos impostos. Mesmo com a reforma tributária, a carga tributária sobre o trabalhador, e pesa mais para aqueles que têm menos, continua muito alta. Hoje, por exemplo, você consegue comprar produtos com 70% de desconto. Quer dizer, a carga tributária sobre esse produto seria equivaleria a 70%. No posto de gasolina, por exemplo, a redução foi de 33%. É o que nós pagamos hoje de impostos a cada litro consumido. A reforma tributária veio para reduzir alguns aspectos, mas mantém a maior carga, dentre as maiores cargas tributárias do mundo. E isso é muito importante, o consumidor está atento a essa situação. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor. Nesse caso, né, doutor, a gente não tem aí como reclamar direito algum, porque é constitucional, né? Mas você que está em casa, pode fazer uma pergunta. Se tiver qualquer aí problema sobre algum produto comprado, algum serviço contratado, toda quinta-feira é dia do quadro Direito do Consumidor aqui e você pode enviar a sua dúvida para o nosso advogado. Envie então uma mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 992247760. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui mais uma vez. Uma ótima noite, é sempre um grande privilégio, contem sempre comigo. Lembrando que consumidor atento guarda a nota fiscal do produto, porque ali tem a referência do imposto e é a sua garantia para a troca. É isso aí. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Até a próxima. Bem, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz mais detalhes para a gente é o Fernando Jesus. Seja muito bem-vindo, Fernando. Olha só, os times do Rio Grande do Sul estão em processo de limpeza e restauração dos seus CTs e estádios. Isso acontece justamente após as inundações causadas pelas fortes chuvas. Conta pra gente, Fernando, os detalhes desse processo. Boa noite, Maria, e a todos que nos assistem. É isso mesmo, ainda não existe uma data exata para os clubes retomarem as atividades nos seus respectivos CTs e estádios. O Grêmio iniciou a limpeza nos vestiários da Arena e o Inter já passa por restauração no Beira-Rio. Além disso, o Internacional realizou uma bela homenagem ao povo gaúcho. Vamos conferir. A administração da Arena do Grêmio está em processo de limpeza do estádio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. As imagens são de um vídeo produzido pela Arena e mostram os vestiários com água lamacenta na altura da pia, a cabeça do mascote do time suja e muito lixo espalhado. As equipes realizaram um trabalho de limpeza no vestiário, na rouparia e no auditório, onde as entrevistas são conduzidas. A Arena ainda não tem prazo para voltar a ser utilizada e o Grêmio já trabalha com a possibilidade de não poder mais utilizar o seu estádio em 2024. Já o seu rival Internacional conseguiu restabelecer a energia elétrica do seu estádio e fez uma homenagem aos gaúchos, iluminando todo o Beira-Rio com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Colorado afirmou que o processo de retomada do Beira-Rio depende das condições climáticas, mas a estimativa é de 40 a 55 dias e deve ser entregue em agosto. O Inter também informou que já concluiu a primeira fase de limpeza do CT
e retirou mais de 50 toneladas de lixo. A previsão para retornar os treinos no Parque Gigante é de 90 dias. Maria, a gente espera que esse processo seja o mais breve e mais rápido possível e os times possam retomar as atividades nos seus respectivos CTs e o mando de jogo nos seus respectivos estádios. Eu fico por aqui e eu volto com você no estúdio. Até mais. É isso aí, Fernando. A vida vai voltando ao normal aí bem aos pouquinhos, né? Muito obrigada pelas suas informações e até uma próxima. Grande abraço. E veja a seguir, mega operação da Polícia Federal prende dezenas por atos golpistas. E a maior nave do mundo tem seu primeiro voo bem-sucedido. Nós voltamos já já. Já estamos de volta com o Jornal das 18h30, ao vivo. Agora são 18 horas e 50 minutos e nós vamos aos destaques internacionais. Na tarde de hoje, um ônibus que transportava 50 estudantes na Síria despencou na estrada e caiu em um rio. Ao todo, 7 passageiros morreram. Nas imagens, é possível ver os destroços do ônibus dentro do rio Orontes, localizado na cidade de Idlib, na Síria. O veículo transportava 50 alunos em um passeio escolar. De acordo com as autoridades locais, o ônibus perdeu o controle em uma estrada montanhosa e caiu no rio Orontes. Imediatamente as equipes de resgate foram acionadas. Até o momento, foram registrados 7 mortos e mais de 20 pessoas feridas. O restante dos passageiros estão desaparecidos, incluindo o motorista do veículo. Bem, a SpaceX atingiu um marco inédito no 4º teste de lançamento do foguete Starship. Esse foi o primeiro voo bem-sucedido da maior espaçonave do mundo. No futuro, ela será usada em missões da NASA à Lua e também em voos de turismo espacial. O foguete Starship da SpaceX, que pode enviar humanos a Marte, conseguiu pousar pela primeira vez no oceano nesta quinta-feira em seu 4º voo de teste. O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da NASA de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, nesta manhã. 3 tentativas anteriores terminaram mal para o foguete, que pegou fogo durante o voo, mas a empresa afirma que este foi um custo aceitável em sua abordagem de tentativa e erro e desenvolvimento rápido. A trajetória de voo foi semelhante ao do 3º teste, realizado em março, no qual a Starship voou por 49 minutos antes de pegar fogo ao retornar à atmosfera sobre o Oceano Índico. Desde então, a empresa de Musk afirma ter feito várias atualizações de software e hardware. Projetado para ser totalmente reutilizável, o Starship mede um total de 121 metros de altura. Seu impulsionador, Super Heavy, produz 16,7 milhões de libras de propulsão, quase o dobro do 2º foguete mais poderoso do mundo, o Space Launch System da NASA, que já está certificado, enquanto o Starship ainda está em desenvolvimento. O exército de Israel reivindicou nesta quinta-feira o bombardeio aéreo contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina na faixa de Gaza, alegando que o local abrigava uma base do Hamas. Um hospital local afirmou que 37 pessoas morreram na ação. Um comunicado citou vários terroristas mortos e detalhou que caças do exército realizaram um ataque preciso sobre uma base do Hamas, situada no interior de uma escola da UNRWA, na região de Nuseirá. A Força Armada acrescentou que terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, que haviam participado do ataque mortal contra as comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, operavam neste recinto. O Hospital Mártires de Al-Aqsa, na cidade próxima de Deir al-Balá, afirmou que recebeu 37 mortos no ataque contra a escola da ONU. A direção da unidade de saúde afirmou que um problema em um de seus geradores
complica o tratamento de pacientes vulneráveis e poderia provocar uma catástrofe humanitária. A UNRWA, que coordena quase toda a ajuda para Gaza, ficou no centro de uma tempestade diplomática e à beira do colapso, depois que Israel acusou em janeiro 12 de seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a atual guerra. A acusação levou vários países, incluindo os Estados Unidos, sua principal fonte de recursos, a suspender o financiamento à agência, o que prejudicou a entrega de ajuda a Gaza. Vários países retomaram a ajuda depois. Em um artigo publicado no jornal The New York Times, o diretor da UNRWA, Felipe Lazzarini, exigiu que Israel pare com a campanha contra a agência. E de volta ao Brasil, a Polícia Federal realiza a Operação Lesa Pátria em 18 estados e no Distrito Federal para prender os envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Segundo a Polícia Federal, até o momento, 49 pessoas foram presas. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira uma mega operação com o objetivo de capturar foragidos da Operação Lesa Pátria, que apura os ataques às sedes dos 3 poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Já foram cumpridos 208 mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 18 estados e no Distrito Federal, para a captura de investigados e condenados. Desse total de alvos, 170 foram classificados como foragidos. Os envolvidos descumpriram medidas cautelares judiciais, como violação de tornozeleira eletrônica, mudança de endereço sem comunicação, o não comparecimento à justiça e até casos de pessoas que fugiram para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal. A principal rota, segundo os investigadores, é a Argentina, onde estariam mais de 60 pessoas. Agora vamos de prestação de serviço. Termina nesta sexta-feira o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. As provas serão aplicadas no começo de novembro. Os estudantes que não estão isentos devem pagar a taxa de inscrição do Enem no valor de R$ 85 até o dia 12 de junho. O boleto pode ser obtido na página do participante e pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior. Com a nota obtida no exame, os candidatos podem concorrer a vagas em universidades públicas por meio do sistema de seleção unificada, bem como em instituições de ensino particulares. Além disso, é possível participar do programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo o Ministério da Educação, este ano, em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, os estudantes do estado vão ter um prazo extra para se inscrever. Além do novo calendário, esse público também terá a isenção da taxa de inscrição garantida. Os estudantes do 3º ano que participam do programa Pé de Meia e que comparecerem aos 2 dias de prova do exame vão ganhar R$ 200 extra. O dinheiro será depositado na conta poupança, onde o aluno recebe os demais valores do programa. As provas do Enem acontecem nos dias 3 e 10 de novembro e a abertura dos portões será ao meio-dia. A divulgação do gabarito está prevista para 20 de novembro.